Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Nós vamos ler a palavra de Deus, do versículo 9 até o versículo de número 17. Pastor Gessé e Suzana mandam abraços a toda a igreja, já chegaram bem no Brasil, já estão bem, e muito gratos a Deus pelo tempo que puderam passar com a igreja, muito gratos a Deus pelo tempo do congresso, que foi uma bênção na vida deles, na vida da nossa igreja, na vida dos casais, das famílias. E gratos a Deus também por toda a equipe que trabalhou. Eles manifestaram muito isso, dizendo do empenho, da dedicação, da entrega da equipe, mesmo sendo o nosso primeiro congresso. Muita dedicação, muito esforço, muito trabalho, e eles pediram para que eu ressaltasse isso mais uma vez com a igreja. E o pastor Gessé deixou para mim uma missão. Quem estava aqui na terça-feira, ele teve um momento aqui junto com os casais e outras pessoas também, de testemunhos do congresso, e o pastor Gessé leu este mesmo texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que é o texto dos odres novos para o vinho novo. E ele disse na terça-feira: pastor Lucas, pregue sobre isso no domingo. E ele falou isso publicamente, então eu me senti na responsabilidade de pregar sobre o assunto, que não é um assunto fácil e que carece da nossa atenção nesse momento na mensagem. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, de 9 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Talvez na sua Bíblia esteja a expressão odres velhos. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Até aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Nesse texto nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, pedir ao Senhor mais uma vez revelação do alto. Nós pedimos que o Teu Espírito nos instrua, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre a Tua porção por meio da Tua palavra, para que sejamos agora alimentados. Nós pedimos isso ao Senhor. Alimenta, ó Deus, o nosso coração e alimenta o nosso espírito, a nossa vida,
Enche-nos, ó Deus, deste vinho novo que vem do Senhor. Nós queremos ser odres novos, vasilhas novas, para receber este vinho novo do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa expressão, vinho novo em odres novos, ou odres novos, é uma expressão que aparece em 3 dos evangelhos, no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos repetem esta parábola, esta historinha simples contada por Jesus, porque Jesus não estava contando nada novo para a sociedade daquela época. Eles conheciam muito bem todo o processo de fabricação do vinho. O vinho era a bebida típica daquela época, servida nas mesas das casas, das festas. E eles sabiam muito bem que um vinho novo, um vinho que acabara de ser feito, ele deveria ser colocado em vasilhas de couro, chamados odres. Eram vasilhas pequenas, não muito grandes. O vinho novo deveria ser colocado numa vasilha de couro nova. Por quê? Porque aquele couro novo ainda tinha poder de elasticidade. Ele ainda poderia se expandir. Porque aquele vinho novo ainda passaria por um processo de fermentação. Ele ainda fermentaria por mais alguns dias, semanas e meses, até que ele estivesse adequado para ser bebido. Todo mundo sabe que o vinho tem esse processo de fermentação até que ele esteja pronto para ser consumido. Do contrário, se alguém colocasse um vinho novo numa vasilha de couro velha, já usada, aquela vasilha já havia se esticado ao máximo. E se aquele vinho novo fosse colocado, aquela vasilha de couro, aquele odre, se arrebentaria, perderia a vasilha e o vinho seria derramado. E nós olhamos para essa história aqui e percebemos o que acontece por detrás dela, especialmente o que acontece anterior ao fato de Jesus haver contado esta ideia, esta parábola dos odres e do vinho novo. O texto nos diz que Jesus viu um homem sentado na coletoria, o seu nome era Mateus. E a Bíblia nos diz, nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus foi até aquele homem chamado Mateus, olhou para ele e disse assim: segue-me. Mateus era um coletor de impostos. Mateus era alguém que arrancava do povo de Israel, dos judeus, o imposto para entregar a Roma. Roma era o império que dominava toda aquela parte do mundo. Naquele momento, e especialmente na região da Judéia, havia o domínio romano sobre a nação de Israel. E Roma coletava os impostos, mas Roma fazia algo muito sarcástico. Roma tomava pessoas daquela própria nação, para que se tornassem traidores da nação e pudessem entregar aqueles impostos coletados para o imperador, e era destinado para todas as coisas do Império Romano. Um desses homens era Mateus. Outro homem citado na Bíblia é o nosso amigo Zaqueu. Homens de Israel, homens judeus, israelitas, que de alguma forma traíam a nação recolhendo impostos para entregar para Roma. E todos esses coletores de impostos, eles tinham a fama de serem homens desonestos, porque ao coletarem os impostos, eles tiravam também o seu lucro, o seu sustento. Tanto que na história de Zaqueu, Zaqueu diz a Jesus: olha, eu vou restituir 4 vezes mais naquilo que eu defraudei, naquilo que eu tirei a mais das pessoas, naquilo que eu oprimi, arrancando dinheiro dos meus conterrâneos e tirando não só para o império, mas para mim também. Mas Jesus vai para este homem chamado Mateus, corruptor, homem de negócios ilícitos. Jesus vai para ele e diz assim: venha e siga-me. E o texto bíblico nos diz que Jesus tem a companhia de Mateus naquele momento. Mateus se levanta e o segue. Mas Jesus vai para a casa dele, e a Bíblia nos mostra que
Provavelmente Jesus tinha uma base na cidade de Cafarnaum, uma das cidades no entorno do lago de Genezaré, cidade de pescadores, cidade onde Pedro morava também. A Bíblia nos diz que Jesus estava na sua casa, e ele chamou pessoas para comer com ele. E dentre essas pessoas, Jesus chamou publicanos, ou seja, homens que coletavam impostos, homens que tinham uma fama, homens corruptos e pecadores, pessoas que não obedeciam à lei, pessoas que tinham uma má reputação, gente de quem a gente não gosta, gente má, gente de quem a gente desconfia. E Jesus traz toda essa galera para a casa dele, e os fariseus perguntam: por que o mestre de vocês, se é que esse homem é por acaso um mestre, convida pecadores para comer com ele? Por que é que ele faz isso? E aí então Jesus diz no verso de número 12: eu não vim chamar os que têm saúde, mas eu vim chamar quem? Os doentes. E essa é a nossa categoria. A categoria daqueles a quem Jesus chamou somos nós, doentes, enfermos, carentes de graça e misericórdia. E Jesus diz no verso de número 13: vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios. O desejo do coração de Deus para conosco, o intuito, o anseio de Deus no nosso relacionamento com Ele, é que Deus não está esperando de nós sacrifícios, mas Deus quer que entendamos a sua graça e a sua misericórdia e o recebamos. A Bíblia nos convida a não mais oferecer a Deus sacrifícios, mas entender e compreender toda a graça e misericórdia revelada na pessoa do seu Filho Jesus. Mas seguindo a história, nesse mesmo contexto, os discípulos de João Batista e os fariseus vão questionar Jesus dizendo: por que nós, discípulos de João Batista e os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Na passagem de Lucas, o texto ainda vai além e diz assim: os seus discípulos são chamados de comilões e beberrões, e essa fama é por causa de você, Jesus. Você é glutão e beberrão, você está junto com eles. E aí então Jesus diz: como podem os convidados de uma festa ficarem de luto enquanto a festa está rolando, enquanto eles estão juntos com o noivo? Jesus está se referindo a ele mesmo. Numa festa de casamento, ninguém podia jejuar naqueles 6 dias de festa, porque uma festa de casamento naquela época durava 6 dias. Hoje a galera vai fazer uma festa de casamento, tem que bancar uma grana, você imagina, 6 dias de festa. E eram 6 dias de celebração por causa daquela união matrimonial, e ninguém podia ficar de jejum naqueles dias. Era dias de celebração. Mas então o texto bíblico nos diz uma coisa interessante. Jesus olha para eles e diz: quando então o noivo for tirado, quando eu então voltar para o meu Pai, aí sim os discípulos jejuarão, que é a nossa fase hoje. Nós que somos discípulos de Jesus, praticamos sim o jejum bíblico, o jejum orientado pelas Escrituras, o jejum não como barganha, fazer greve de fome para que Deus nos dê alguma coisa, não é nada disso. O jejum bíblico, a gente pode pregar um dia sobre esse assunto, ele não tem nada a ver com greve de fome, mas é uma intenção de dizer à nossa própria carne que o que nós mais precisamos é de Deus e não das coisas, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí então Jesus conta a história do vinho novo e os odres novos ou velhos. E Jesus está querendo aqui lançar para os discípulos e para as pessoas que estão à sua volta, fariseus, publicanos, pecadores, qual é a nova realidade do reino de Deus? Qual é a nova realidade? Nós que andamos hoje e frequentamos, por exemplo, uma igreja, porque nós temos um número enorme de igrejas, um número enorme de denominações, e pessoas frequentam às vezes igrejas evangélicas, cristãs,
sem compreender profundamente, sem descer às profundezas do que é que Jesus aqui está dizendo sobre a ideia do vinho novo e dos odres novos. Porque isso tem muito a ver com que tipo de igreja ou que tipo de cristianismo nós queremos viver. Tem tudo a ver com que tipo de igreja, com que tipo de atitudes, procedimentos, com que tipo de decisões, forma de culto, jeito de ser e até a própria vida. Tem tudo a ver com essa história aqui do vinho novo e dos odres novos. Vamos tentar explicar e eu gostaria que você me acompanhasse nisso. Eu coloquei algumas imagens para a gente tentar figurar aí. O odre era isso aí, gente, era essa vasilhinha de couro. Pode passar para a gente, era isso aí, ó. Esse odre provavelmente já estava cheio, estufado, não tinha mais para onde esticar. E pode passar mais um para a gente. Odres também eram chamadas estas vasilhas, não de couro, mas de barro, principalmente utilizadas nas festas ou nos cerimoniais, quando as pessoas chegavam para se purificar. Por exemplo, a história de Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação de água em vinho. Veja toda a simbologia bíblica. Jesus vai numa festa, acaba o vinho, Jesus manda trazer as vasilhas, que são essas daí, vasilhas da purificação, porque quando alguém chegava numa festa, a pessoa tinha que lavar os pés, as mãos, os antebraços e toda a cabeça, o seu rosto. Era um símbolo de purificação, tanto para uma cerimônia religiosa, como para uma festa. Era tradicional isso. E Jesus pega todas aquelas vasilhas cheias de água, águas da purificação, e Jesus manda que sejam derramadas, e aquelas águas se tornam em vinho, e vinho bom. Tanto que o mestre Sala diz assim, normalmente a gente serve o vinho bom no começo da festa, e depois serve o vinho ruim, porque a língua da galera fica amortecida depois, nem sabe que tipo de vinho está tomando, mas esta qualidade de vinho eu nunca vi. Esse vinho aqui é extraordinário. E Jesus manda servir o vinho. O que é que significa a ideia do vinho novo em odres novos? O vinho velho e os odres velhos era a ideia da religião de Israel, baseado e fundamentado num preceito, a lei. Você conhece a lei, os 10 mandamentos? Mas a Bíblia nos aponta não apenas para a lei dos 10 mandamentos, que é a lei chamada lei moral, mas como também a lei cerimonial, ou seja, todas as formas como você deveria se comportar na sua vida religiosa e social. Se você ler, por exemplo, o livro do Levítico, na sua Bíblia, você vai perceber que existe uma ordem para todas as coisas. Esta era a lei. A forma como você deveria se relacionar com Deus, que tipo de vestimenta você deveria utilizar para se relacionar com Deus, como você se relacionava com os seus semelhantes, como era o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, tudo isso era sustentado pela lei. E as pessoas eram julgadas, colocadas como superiores ou inferiores mediante o cumprimento da lei. Se a pessoa cumpria a lei, ela era muito boa, ela era aceita por Deus. Se a pessoa não cumpria a lei, ela era o que diz o texto, publicano, pecador, gente que não anda com Deus, gente de quem a gente não gosta. Essa era a lei. Este é o vinho velho e os odres velhos. A religião de Israel nos dias de Jesus estava completamente esfriada pelo falso entendimento da lei. Porque a lei Deus não nos deu para que a gente subisse em cima dela e achasse que a gente é alguma coisa. A lei não foi dada para isso, muito pelo contrário, a lei foi dada para nos humilhar. Como diz um pregador no Brasil, a lei é um grande duvido de Deus. Deus nos deu a lei para nos mostrar quão pecadores e miseráveis somos. E aí alguém toma a lei e fala assim, são esses 10 mandamentos aqui, Deus, pode deixar que eu cumpro. Eu vou cumprir. E aí a palavra de Deus eu duvido. É por isso que Jesus cumpre toda a lei em nosso lugar. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos que o fim da lei,
A finalidade da lei é Cristo. Jesus cumpriu tudo no nosso lugar, porque nós não conseguimos cumprir. Isso é o vinho velho, em odres velhos. E, infelizmente, esta ideia se perpetuou não só no tempo do Antigo Testamento, mas quando Jesus traz o vinho novo, e eu vou falar daqui a pouco sobre o Evangelho da Graça. Quando Jesus traz o vinho novo, muitas pessoas não entenderam isso. E isso foi motivo de conflito, por exemplo, dentro da igreja nos primeiros dias. Como, por exemplo, os não-judeus começaram a se converter, pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares, o evangelho começou a se expandir. Mas Pedro permitiu que algumas pessoas começassem a ensinar que, mesmo convertido, os homens deveriam ainda se circuncidar. E aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, é realizado o primeiro concílio da igreja. Para dizer, e você lê depois na sua casa o capítulo 15 de Atos. Quando então há uma discussão entre Pedro, Paulo, os demais apóstolos e os outros dizendo assim: por que é que nós vamos obrigar eles, que não são judeus? Por que é que nós vamos obrigá-los? E vamos colocar sobre eles um jugo que nós mesmos não conseguimos suportar. Por que nós vamos fazer isso? E eles colocaram apenas algumas restrições, que não haveriam os não-judeus, no caso somos nós, que recebessem a mensagem do Evangelho, nós poderíamos, não deveríamos nos circuncidar e tudo mais, mas não deveríamos comer carne sacrificada e não deveríamos ter relações promíscuas no sentido da sexualidade. Foi estabelecido no concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Por quê? Porque mesmo Jesus trazendo o vinho novo, a estrutura religiosa, a cabeça e o coração das pessoas era um odre velho. Era um odre velho. E nós vemos tudo o que acontece nas páginas do Novo Testamento. E eu vou te explicar algumas coisas importantes. Por exemplo, existem 2 episódios na vida de Jesus em que há uma manifestação da voz de Deus. Quando Jesus é batizado, Mateus capítulo 3, e depois Mateus capítulo 17, quando Jesus é transfigurado. Naqueles 2 episódios, quando Jesus é batizado, Jesus ele vai às águas e após ser batizado, a Bíblia diz assim, que abrem-se os céus e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre Jesus na forma de uma pomba, e ouve-se uma voz dos céus, e o que aquela voz diz? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando você vai para o capítulo 17 de Mateus, há o momento da transfiguração. Jesus ele é transfigurado. O seu rosto, as suas vestes ficam brilhantes. Jesus está num monte, junto com Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus é transfigurado, quem que aparece ali naquele momento? Moisés e Elias. A lei e os profetas. O vinho velho. O odre velho, a ideia religiosa do Antigo Testamento. Quando Jesus está ali conversando com Moisés e com Elias, vem uma nuvem, e naquela nuvem vem uma voz, e a voz repete as mesmas coisas, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, vírgula, a ele ouvi. A ele. Agora, a voz que mais importa não é a voz de Moisés e nem a voz de Elias. A voz é do meu filho. A autoridade é dele, porque ele está trazendo agora uma nova realidade espiritual, um vinho novo. Não mais baseado em sacrifícios, em rituais, em preceitos, mas baseados agora naquilo que o próprio Jesus vai nos ensinar quando ele nos apresenta na Santa Ceia. Ele diz, este é o meu corpo e este é o sangue da nova aliança. A antiga aliança era fundamentada em ritos, em leis e obediência à lei. A nova aliança é fundamentada no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Deus não mais aceita pecadores pelo cumprimento dos seus ritos, preceitos, por obediência moral, mas Deus aceita pecadores por intermédio do seu Filho Jesus Cristo.
Este é o vinho novo. Jesus está querendo dizer algo muito interessante. Eu quero celebrar com vocês agora a nova aliança. Não mais baseada em ritos, mas agora não é mais baseado no que vocês fazem, mas agora é baseado no que eu vou fazer por vocês. A lei não é para nós um pedestal, para a gente se julgar superior. Quando você lê Romanos, capítulo de número 2, Paulo fala isso. Você que julga os outros, você comete os mesmos pecados dele. Ninguém pode se colocar num pedestal e dizer, olha, você é isso, eu sou aquilo. Não, de forma alguma. Jesus critica veementemente os fariseus naquele tempo, porque os fariseus eram cumpridores da lei, mas Jesus diz assim, vocês são sepulcro caiado, porque você por fora, o sepulcro caiado é aquele sepulcro bem bonito, pintado por fora com cal, sabe? Já viu? Aquela lápide bem bonita, pintadinha de branco. Vai no cemitério de Arlington, você vai ver. Então você vai aqui atrás, bem rapidinho, você já dá uma olhada ali. O sepulcro caiado é aquele sepulcro bem bonito, aquela lápide bem bonita. Por fora está bem bonito, mas por dentro está podre. Tem um defunto lá dentro. É isso que Jesus está querendo dizer. Não adianta você ter rituais bonitos por fora, se por dentro o coração de todo homem está podre. Está podre. E aí então, eu faço a pergunta para você. O que são os odres novos? Nós olhamos para o Antigo Testamento, a lei e toda a estrutura religiosa do Antigo Testamento era o vinho velho e o odre velho. Mas Jesus agora traz um vinho novo, e para esse vinho novo é preciso que nós sejamos o quê? Odres novos. Eu gostaria de dar para você 3 explicações sobre isso. Primeiro, o que são odres novos? Um odre novo é uma nova forma de pensamento. É uma nova forma de pensamento. Se a gente fizer uma avaliação literal, do que Jesus estava falando sobre a ideia do vinho novo, colocado dentro de um odre novo, ou se você pegar esse vinho novo e colocar dentro de um odre velho, se a gente pegar essa ideia literal, é exatamente o que acontece na vida de alguém que está enrijecido pela religião, religiosidade, máscara religiosa. Se você derrama o vinho novo naquela pessoa, ela vai explodir por dentro. Explodir por dentro. Vou dar um exemplo para você. Você acha justo que o pecador que foi crucificado ao lado de Jesus, que na última hora, recebeu a salvação, você acha justo, comparado o fato dele ter recebido a salvação na última hora, e você a vida inteira ter servido a Deus? Tem gente que acha que não. Tem gente que lê aquele texto com muita dificuldade, mas pastor, como é que pode? Eu andei com Jesus a vida inteira, e eu vou receber o mesmo céu daquele miserável que na última hora Jesus disse para ele, estarás comigo hoje no paraíso? O evangelho da graça é isso. Jesus contou uma parábola dizendo assim, que um senhor de um campo quis chamar trabalhadores para uma seara. Ele encontrou 9 da manhã e falou assim, você pode trabalhar para mim? Posso, eu vou pagar tanto, 10, beleza. Encontrou outro cara, 12:00, você pode trabalhar na minha seara? Posso, quanto você paga? 10. Encontrou outro cara, 3 da tarde, falou, você quer trabalhar na minha seara? Quero, quanto você paga? 10. Esse é o preço. Aí eu pergunto para você, dos 3, você acha justo isso ou não? O que trabalhou desde as 9 da manhã, ganhar 10, o que trabalhou às 12:00, o que trabalhou 3 da tarde, 5 horas encerrou o expediente. Aí se você fizer um comparativo, humanamente, do que começou a trabalhar 9 horas da manhã com o que começou a trabalhar às 3 da tarde, você vai dizer, não é justo. E sabe o que é isso? Odre velho. A cabeça velha. Você precisa ter uma cabeça nova. É por isso que a Bíblia nos diz, quando você lê Romanos 12 diz o seguinte, que nós não devemos nos amoldar com este século, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente,
Paulo diz em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. O grande problema, irmãos, é que nós vivemos num mundo baseado pela essa ideia do velho odre e do vinho velho, que é a condição da justiça retributiva. Aqui se faz, aqui se paga. Não é assim? Aqui se faz, aqui se paga. E no Antigo Testamento, como é que as coisas funcionavam? Eu obedeço, Deus me abençoa. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai ver todas as bênçãos que Deus diz. Faça isso que eu vou dar isso. Faça isso que eu vou dar isso. Funcionou assim para Israel. Faça isso, porque eu vou dar isso para você. Obedeça e você vai colher esses frutos. Isso se chama justiça retributiva. Eu trabalho, eu me esforço, Deus me recompensa. Se eu desobedeço, Deus me castiga. Isso é odre velho, isso é vinho velho. O vinho novo é: eu desobedeço, Deus ainda me ama. Eu desobedeço, Deus me perdoa e diz assim: vai, não peques mais. Não que Deus não nos permita sofrer com os nossos pecados, porque todo pecado ele traz consigo consequências, mas não é Deus que está te punindo, é você mesmo, é a sua própria ação. Não é Deus mais que está contra você. O Evangelho da graça de Deus nos apresenta um Deus que não está contra nós, mas que é por nós. Não é um Deus que é o problema na nossa vida, porque muita gente vive a fé cristã como se Deus fosse um problema, e ela tenta fazer tudo para que Deus a aceite. E não é assim que funcionam as coisas. Você não pode fazer nada para que Deus te aceite. O sacrifício aceitável para Deus foi o da cruz. Então você se esconde atrás da cruz. E aí Deus te aceita e te recebe. Mas o viver atrás da cruz é viver uma vida crucificada. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A lei, irmão, só serviu para mostrar uma coisa: há uma distância enorme entre nós e Deus. Nós somos pó e Ele é santo. Nós não somos nada e Ele é tudo. Isso é o velho odre, o velho vinho. O vinho novo é que Deus quer que a sua mente mude. Porque se sua mente não mudar, mas você quiser beber desse vinho, lá dentro de você esse vinho vai fermentar e vai fazer o quê? Que a sua cabeça exploda. Exploda, literalmente. E é o que acontecia com aquelas vasilhas. Por isso que a gente precisa ser um odre novo. Segundo lugar, o que significa ser um odre novo? É uma nova dinâmica de espiritualidade. Vou explicar para você. No Antigo Testamento havia um cerimonial religioso, onde as pessoas adoravam a Deus no templo, correto? Que dia que as pessoas adoravam a Deus no templo? No sábado. Quem conduzia a adoração no templo? Os sacerdotes. E como é que você se encontrava com Deus? Que momento? Só naquele tempo. O dia de adoração era no sábado, quem ministrava eram os sacerdotes, e era dentro do templo, e era lá dentro que Deus se manifestava. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com o templo? O véu do templo se rasgou, de cima e embaixo. Os evangelhos fazem questão de mencionar isso. Que o relacionamento com Deus agora foi quebrado. Todo o véu que havia de uma impossibilidade de relacionamento com Deus, se foi, caiu pelo chão. E agora nós temos um acesso à presença de Deus por causa do sangue do Cordeiro. Mas isso foi transferido ao longo dos anos novamente, para a religião cristã. Pergunto para você, que dia que as pessoas hoje querem adorar a Deus? Domingo. Em que local? No templo. Quem é que pode subir para pregar e só tem autoridade para pregar? O pastor.
E qual que é o evento mais sagrado da semana? É o culto. Ou seja, é a ideia de culto, é o momento sagrado. O clero, as pessoas sagradas. O domingo, o dia sagrado. E o templo, o local sagrado. Culto, clero, domingo, templo. Sabe o que é isso? Isso é odre velho. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, aquela mulher cheia de pecados, cheia de problemas, e Jesus vai conversar com ela. E ela até pergunta, fala assim: como é que você vem conversar comigo? Sendo você homem, judeu, e sendo eu mulher samaritana. E Jesus apresenta para ela a fonte de água da vida, que jorra para a vida eterna. E ao conversar com aquela mulher, Jesus perguntando para ela sobre a vida dela, e ela se revela, e Ele mesmo revela para ela que Ele é o Cristo. Aí ela diz assim: olha, quando o Messias vier, onde que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou aqui? E aí Jesus diz o que para ela? Nem aqui, nem lá. Porque vai chegar o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O grande problema é que os cristãos vivem uma vida cristã de odre velho e de vinho velho, porque acham que isso aqui é o lugar santo, este é o momento santo, quando nós deveremos entender que a vida é sagrada. Eu adoro a Deus na minha casa. Por isso, não existe local sagrado. Porque muita gente vem e veste a máscara da religiosidade nesse ambiente, mas vai para fora e vive a vida do jeito que quer. A gente precisa viver um novo tipo de dinâmica de espiritualidade. E romper com estes modelos de culto, de clero, de domingo, de templo. Quem são as pessoas sagradas e ungidas? É o louvor, é o pastor, são os irmãos da mesa. Não, todo mundo é. Todo mundo é, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre todos. Não existem mais pessoas sagradas. Sagrado sou eu e é você. Porque nós somos cobertos com o sangue de quem é sagrado? Jesus Cristo. E nos tornamos santos, não porque há santidade em mim, mas porque há um Espírito Santo que habita em nós agora. Então não existe mais local, dia, pessoa sagrada. A vida se torna sagrada. É uma nova dinâmica de espiritualidade. Eu não leio a Bíblia na igreja, eu leio a Bíblia em casa, eu leio a Bíblia no trabalho, eu ouço a palavra, eu bebo a palavra, eu não oro apenas na igreja, eu oro em casa, eu vivo uma dinâmica de oração. É por isso que Paulo vai dizer depois em Tessalonicenses: orai sem cessar. É uma dinâmica de vida. Não é apenas um lugar, um espaço, pessoas, ambientes e dia. A vida se torna sagrada. Em terceiro lugar, o que é um odre novo? São novos tipos de pessoas. É um novo tipo de gente. Jesus disse para Nicodemos, um religioso daquela época, capítulo 3 do Evangelho de João. Você conhece muito bem essa história. Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos foi procurar Jesus, e ao procurar Jesus, Nicodemos disse assim: tu és mestre da lei, tu és conhecedor de todas as coisas, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ou seja, Nicodemos está vendo Jesus como um mestre milagreiro, operador de milagres, e Jesus diz assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você está vendo essas obras que eu estou fazendo, você está achando que eu sou apenas um mestre e um milagreiro qualquer. Mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E na conversa com Nicodemos, Jesus vai aprofundando, e ele diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus vai além. Você precisa ser uma pessoa nova. O que é um odre novo? É ser uma pessoa nova a cada dia, pela graça de Deus. Pastor, mas eu não consigo. Mas não é seu esforço. É um trabalho em conjunto seu com o Espírito Santo. Você clama a Ele e Ele te fortalece. É obra dEle na nossa vida. É obra do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17:
todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que ficar para trás. E tudo se faz o quê? Novo. A gente tem que aprender como cristão a ser novo todo dia, a nascer de novo todo dia, a experimentar de Deus renovação todo dia. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, que nós devemos andar em novidade de vida. Isso é ser um odre novo. Jesus entra na vida daquela mulher pecadora, João capítulo 8, aquela mulher que cometeu adultério, que está sendo ameaçada de morte por apedrejamento. E Jesus pergunta: alguém aqui não tem pecados? Atira a primeira pedra. E todo mundo vai embora. Jesus olha para aquela mulher, o que ele diz para ela? Onde estão os teus acusadores? Eu não vejo nenhum. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Quando Jesus se encontra com o Zaqueu pecador, o Zaqueu que roubava, o Zaqueu que defraudava, quando o Zaqueu diz: vou restituir 4 vezes mais todos aqueles a quem eu defraudei. E o que Jesus diz para ele? Hoje entrou salvação nessa casa. Porque eu mudei. E mudo pela graça de Deus. Isso é o evangelho da graça. Você conseguiu entender a diferença entre ser um odre velho, com uma cabeça velha, religiosa, por meritocracia, eu faço, Deus me abençoa, eu não faço, Deus me condena? Não, não é mais isso. Eu não sou mais agora amaldiçoado, porque eu descobri que toda maldição minha, Deus já lançou na cruz. Já foi depositado no Filho dele. E eu só recebo de graça isso. E eu recebo de graça e recebo de uma tal forma que eu desejo ser transformado. E eu me torno então um odre novo para receber o vinho novo de Deus. E isso, irmãos, tem muito a ver com o jeito da gente ser igreja. Da gente ser igreja. Porque a gente precisa de uma cabeça nova, a gente precisa de uma espiritualidade nova, e a gente precisa ser nova gente todo dia. Quando eu brinco com vocês que eu não quero mais pôr gravata, é porque eu sei que isso aqui não diz nada. Os caras, os maiores ladrões do Brasil vestem terno e gravata, gente. Você acha que eu tenho prazer de botar isso aqui para pregar? Mas acaba o culto, alguém procura: pastor, mas o senhor no dia da Santa Ceia tem que colocar o terno e gravata. É odre velho. Você entendeu? Muda alguma coisa a espiritualidade se eu tiver com gravata ou não? Isso é odre velho, isso é religiosidade. Isso é religião. Isso é achar que algumas coisas são santas e outras não. Jesus nos mostra uma coisa muito interessante com o evangelho da graça, a gente parar de fazer uma distinção entre o que é santo e o que é profano, quando a gente deveria santificar a vida toda. Tudo é santo. Ah, pastor, eu tenho o meu trabalho secular. Então, o que você faz na igreja é santo, e o que você faz fora não é santo? É secular? Não, é santo também. Porque aquilo que te vier a mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Isso é odre novo, isso é vinho novo. E a gente precisa, como igreja, beber disso. E sermos pessoas com mentalidade nova. Não nos amoldando às coisas do mundo, mas nos amoldando à mente de Cristo. Sendo pessoas com espiritualidade nova. Não mais preocupados se a gente ora bonito aqui, se o que mais importa é a nossa vida lá para fora, porque a vida lá para fora é a vida santa. E desejando, irmãos, a cada dia sermos novas pessoas, pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, não para a gente ficar se julgando e se medindo, mas sermos novos, para que a gente possa até se abençoar. Porque se eu não for uma nova pessoa, eu vou machucar a Lívia. Se ela não for uma nova pessoa, ela me machuca. Porque a gente está perto, a gente está convivendo. E eu preciso ser uma nova pessoa. Primeiro porque Deus quer fazer isso na minha vida. Deus me ama tanto,
do jeito como eu sou, mas Ele me ama muito mais para não deixar como eu estou, para me fazer uma pessoa nova, amanhã e depois de amanhã, e desejando ser uma nova pessoa, para a glória dEle e para que os nossos relacionamentos sejam abençoados. Amém. Isso é ser um odre novo. Você quer ter uma nova mente? Você quer viver uma nova espiritualidade? Você quer ser uma nova pessoa? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. O desejo de Deus para nós é novidade de vida. Jesus veio nos trazer um vinho novo. Jesus comia com pecadores e publicanos. Jesus tocava os leprosos. Jesus tocou defuntos. Como o filho da viúva de Naim. Ninguém podia tocar um defunto, era uma coisa imoral. Era uma coisa que não era sagrada, mas ao tocar aquele jovem, Jesus o ressuscitou. Jesus nos mostra nas páginas da Bíblia a respeito do vinho novo, o evangelho da graça. Que tipo de evangelho você, meu irmão e minha irmã, quer viver? O evangelho da religiosidade, da lei, da cerimônia, dos rituais que não têm valor algum, ou você quer viver o novo de Deus, derramado todos os dias sobre nós, por meio do seu Espírito. Este Espírito que nos faz ter uma nova mente, uma nova espiritualidade, um novo coração. O profeta Ezequiel diz no capítulo 36: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. É Deus quem nos lava, não somos nós que nos lavamos. É Deus quem nos restaura, não somos nós. É Deus fazendo tudo em nós, e nós apenas rendidos a Ele, em todo o tempo. Se você se render pela fé, em arrependimento diante do Senhor, Deus pode te dar uma nova mente, uma nova vida espiritual, e ser uma nova pessoa a cada dia, para a glória dEle.